O regime nazista ficou conhecido pelas torturas e pela brutalidade contra os judeus, mas se engana quem pensa que eles só perseguiram esse grupo específico. A verdade é que o regime nacional-socialista também perseguiu e brutalizou outros grupos de pessoas, em especial os homossexuais. E fique até o final para ver o que Adolf Hitler fez de pior com essas pessoas. Homofobia da época e a visão do movimento nacional socialista. No dia 30 de janeiro de 1933, Hitler assumia o cargo de chanceler da Alemanha. Ali, o regime nazista se estabelecia e iniciava o longo processo de restringir os direitos civis e humanos da população considerada inferior ou inimiga do Estado. Foi nessa época que o regime começou a implementação dos seus famigerados campos de concentração. O primeiro deles foi aberto em Dachau. Entre os seus presos não se encontravam somente os prisioneiros políticos ou de origem judaica, mas também diversos homossexuais. A maior parte deles foram levados por denúncias públicas, já que na época a homossexualidade era vista como crime, algo que só aumentou durante o Terceiro Reich. Aproximadamente 100 mil homens foram presos pelos nazistas, sendo que cerca de 53 mil deles foram condenados. Todos aqueles que eram condenados eram consequentemente enviados a campos de concentração como o de Dachau. Os presos eram submetidos a torturas violentas. Os homossexuais foram, sem dúvidas, um dos grupos que mais sofreram nas mãos do regime nazista. Eles foram inclusive submetidos a experimentos médicos e abusos sexuais. A homofobia e os preconceitos na época eram gigantescos, e por conta disso os prisioneiros homossexuais raramente recebiam solidariedade ou apoio de outros presos, geralmente ficando isolados e sem qualquer poder dentro da hierarquia de presos. Durante o período do Terceiro Reich, entre 5 e 15 mil homens considerados delinquentes homossexuais foram mantidos em campos de concentração. Entre eles, milhares morreram, e aqueles que sobreviveram acabaram ficando marcados até o fim de suas vidas. Ainda que as relações homoafetivas fossem ilegais, as comunidades gays tiveram um grande crescimento na Alemanha entre a metade e o final do século XIX. Por conta desse contexto, as condições políticas e sociais permitiam manifestações a favor da descriminalização das relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo, apelando, principalmente, à revogação do artigo 175, que era justamente aquele que proibia esses relacionamentos desde 1871. Antes de chegar ao cargo de poder, Adolf Hitler, assim como outras figuras de liderança fascista, criticava veementemente o desenvolvimento artístico e científico que havia se estabelecido entre os anos de 1918 e 1933, após a Primeira Guerra Mundial, ou seja, que foram produzidos durante a República de Weimar. Basicamente, eles consideravam que aquela era uma cultura decadente e degenerada. Parte dessa visão dos fascistas era por conta da rejeição das expressões públicas e aberta relacionadas à vida sexual, especialmente aquelas que tinham um contexto homossexual. Alguns nazistas considerados proeminentes, por exemplo, Alfred Rosenberg e Heinrich Himmler, eram extremamente homofóbicos. Hitler e outros líderes do movimento não costumavam falar tanto sobre o tema. A prioridade das discussões entre eles era a criação de um grande Estado alemão, a aniquilação do povo judeu e dar atenção à economia. Falando sobre a política jurídica, o Partido Nazista era de posicionamento contrário aos esforços para descriminalizar as relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo e a revogação do artigo 175. Durante os debates no parlamento, os nazistas alegavam que a homossexualidade era um crime. Eles defendiam que esses relacionamentos eram frutos de um vício destrutivo que levaria o povo alemão às ruínas. O partido ainda denunciava a prática como um desvio comportamental, algo que coincide com a crença sobre a tal necessidade de aumentar a população ariana e levar uma vida familiar digna. Eles defendiam que as relações sexuais tinham o propósito de reprodução e não prazer. Sendo assim,
O pensamento nazista era que a homossexualidade fosse vista como uma ameaça à superioridade da raça ariana. Na opinião do movimento, a prática deveria receber uma punição ainda mais forte do que a prevista pela legislação alemã da época. Um dos grandes episódios de censura e perseguição ao material preservado na Alemanha envolve o ataque de 6 de maio de 1933, onde as tropas de assalto, SA, invadiram o Instituto de Ciências Sexuais e confiscaram o grande acervo de sua biblioteca. Mais de 12 mil livros e 35 mil fotos foram destruídos, além de outras diversas obras de arte e literárias que eram consideradas degeneradas pelo regime. Infelizmente, esse material nunca foi recuperado. As mulheres lésbicas também eram perseguidas? Por incrível que pareça, as lésbicas não foram perseguidas nesta sistematização de preconceitos nazistas. Na visão de Himmler, que de fato foi quem se tornou um expoente da homofobia dentro do regime. Na visão do Terceiro Reich, as mulheres lésbicas não eram consideradas uma ameaça às políticas raciais nazistas, só sendo perseguidas caso tivessem origem judaica, cigano ou se fossem comunistas, geralmente suas prisões não tinham motivações sexuais. Apesar da forte perseguição contra os homens homossexuais na Alemanha, aqueles que tinham essa orientação sexual em outros territórios também não eram perseguidos, a não ser que eles tivessem parceiros alemães. O perdão desses crimes sexuais só ocorria se os homossexuais se tornassem racialmente conscientes e alterassem o seu estilo de vida. Esse era o único modo deles serem aceitos na comunidade racial novamente. Antes de seguirmos em frente, quero ter certeza de que você está conosco até agora. Comente a palavra "Quero mais histórias", é rapidinho e assim você ajuda no alcance do nosso vídeo e ainda poderá ser fixado nos comentários demonstrando sua presença. Não existiam homossexuais dentro do Terceiro Reich? Mesmo com todas essas opiniões, a verdade é que existiam homossexuais reconhecidos e com cargos relevantes dentro do movimento nazista. Um dos mais conhecidos deles era Ernst Röhm, líder da SA, uma espécie de organização paramilitar associada ao Partido Nazista. O grupo era muito conhecido como Tropas de Assalto ou Camisas Marrom, por conta da cor de seus uniformes. Röhm se definia como um homem orientado ao mesmo sexo. Ele, entretanto, não acreditava que sua sexualidade entrava em conflito com seu posicionamento político e nem comprometeu sua liderança na SA. Ernst acreditava que defender a legalização da homossexualidade não se tratava de fomentar a tolerância ou os direitos democráticos, mas sim, tratava-se de uma forma de derrubar a moralidade dominante. Ele escreveu que o moralismo de alguns de seus colegas nazistas não lhe pareciam revolucionários. A orientação sexual do líder da SA era algo conhecido no círculo interno do partido, mas se tornou um escândalo público em 1931, quando um jornal de esquerda revelou que Röhm era gay. Mesmo com a repercussão negativa e toda a polêmica, Hitler defendeu seu leal amigo e assistente, fazendo com ele permanecesse na liderança da SA até 1934. Foi justamente nesse ano que Hitler se sentiu pressionado pelos líderes de alto escalão do exército alemão, cujo apoio era necessário para que Adolf se tornasse presidente. Ele ordenou à SS, que era comandada por Heinrich Himmler, que eles assassinassem Röhm e outros 300 membros da SA, sendo que alguns deles também eram homossexuais. Após este assassinato, a condenação e a intolerância da liderança do movimento nazista contra a homossexualidade e as comunidades gays aumentaram ainda mais. As medidas de Hitler contra os homossexuais. Após chegar ao poder em 30 de janeiro de 1933, os nazistas buscavam destruir a cultura e as comunidades homossexuais que haviam se desenvolvido nos anos da República de Weimar. Uma das primeiras medidas dos nazistas contra essas comunidades foi o fechamento de bares e pontos de encontro de gays no território alemão.
Mesmo com essas novas regras, em cidades como Berlim e Hamburgo, por exemplo, alguns desses estabelecimentos continuaram funcionando até meados da década de 1930. Muitos desses lugares clandestinos também resistiram a essa repressão, mas o aumento da vigilância sexual policial e os fechamentos nas Stasi deixaram muito mais difícil que pessoas do mesmo sexo se relacionassem livremente. Quem tinha um papel muito importante nesse contexto eram os jornais. Eles ajudavam que as pessoas da comunidade gay se comunicassem entre eles através desses meios. Com o tempo, os nazistas também acabaram perseguindo, censurando e eliminando esses tipos de jornais, revistas e editoriais que tinham alguma relação com o mundo gay. As associações homossexuais, como já era esperado, também foram fechadas e perseguidas pelo partido. A perseguição definitivamente não parou por aqui, já que a partir de 1933 e no início de 1934, os nazistas investiram de forma pesada em leis e práticas policiais para prender, sem necessidade de julgamento, a homens homossexuais. Essa foi uma iniciativa do Terceiro Reich para combater e reduzir o que eles consideravam como criminoso. Além dos homossexuais, eles passaram a prender aqueles que cometiam delitos de exibicionismo público, relações sexuais com menores de idade e incesto. Entre os presos por essa iniciativa, grande parte deles eram homossexuais. Alguns destes presos foram colocados nos primeiros campos de concentração nazista. O sistema judicial do Terceiro Reich também incluía a castração pública como prática legal. Desde o final de 1933, os tribunais poderiam ordenar a castração como punição de certos criminosos sexuais. Mesmo assim, aqueles que tinham sido presos anteriormente em virtude do artigo 175 não poderiam ser castrados sem seu suposto consentimento. Porém, eles poderiam ter a liberdade antecipada caso aceitassem a castração. Um dos que se enquadraram nessas condições foi Friedrich Paul von Grossheim. Grossheim foi um dos 230 homossexuais presos pela SS em janeiro de 1937. Ele ficou recluso durante 10 meses em uma cela sem calefação, com pouca comida e sem direito a banheiro. Em 1938, foi preso e torturado novamente. Ele só foi liberado sob as condições de ser castrado. Ele aceitou e se submeteu à operação. Em 1943, porém, ele foi preso pela terceira vez. Nessa última vez, entretanto, Paul foi levado como prisioneiro político no campo de concentração de Neuengamme. Ele conseguiu sobreviver à guerra, morrendo em 2006, na cidade de Hamburgo, na Alemanha, já aos 99 anos de idade. As listas rosas e o início de uma perseguição mais sistemática. No outono de 1934, Reinhard Heydrich ordenou à polícia de todas as grandes cidades alemãs que elaborassem uma lista de pessoas homossexuais conhecidas. Estes registros ficaram conhecidos pelo público como as listas rosas, ainda que oficialmente nem os nazistas ou a polícia chamasse os documentos dessa forma. No final de 1934, a Gestapo, que era a polícia política oficial do regime, fez diversas batidas em bares gays e isso fez com que diversos homossexuais fossem detidos. A maioria deles nem estavam envolvidos no cenário político da época. Muitos dos levados nessas batidas policiais e que foram acusados por homossexualidade disseram que estavam cometendo atos que não eram passíveis de punição de acordo com o artigo 175, isto é, esperando que logo fossem liberados. Ao invés de soltos, eles foram maltratados e levados para os campos de concentração de Dachau e de Lichtenburg. Essas medidas marcaram o início da campanha nazista contra a comunidade gay, algo que se tornou uma perseguição sistemática contra esses grupos. O ato que abriu esse processo, de fato, foi o assassinato de Röhm e outras figuras importantes da SA entre os meses de junho e julho de 1934. Esses homicídios iniciaram uma mudança na estratégia na propaganda nazista contra a homossexualidade. Essa ordem foi dada por Hitler devido a uma luta por poder nos níveis mais altos do governo alemão e do Partido Nacional Socialista.
A propaganda nazista usou a sexualidade Rom como uma justificativa para todos esses assassinatos. Eles aproveitaram todos esses preconceitos da população alemã da época contra os relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo. A segunda parte das medidas entrou em vigor no mês de junho de 1935. Ali, os líderes nazistas decidiram revisar o artigo 175 do Código Penal alemão, relembrando aquele que proibia as relações homossexuais. O estatuto incluiu uma ampla gama de atos e comportamentos sexuais e íntimos que eram considerados criminosos. A revisão dos líderes nazistas estipulava que os atos não consentidos e coercitivos entre homens poderiam levar a 10 anos de trabalhos forçados na prisão. Essa alteração dava uma passe livre para que o Terceiro Reich prendesse e processasse um maior número de pessoas. Em 1936, o líder da SS e da polícia alemã, Heinrich Himmler, criou o Escritório Central do Reich para a luta contra a homossexualidade e o aborto. Esse escritório fazia parte da Kripo, uma polícia criminal que trabalhava em colaboração com a Gestapo. Himmler considerava a homossexualidade e o aborto como ameaças para a taxa de natalidade alemã e, consequentemente, com o futuro do povo alemão. A campanha de perseguição se intensificou ainda mais. O sistema de perseguição contra os homossexuais se intensificou entre 1935 e 1936. O governo se concentrou na prisão de homens, em particular por conta do artigo 165. Eles defendiam que era necessário considerar estes indivíduos como delinquentes homossexuais, criminosos e inimigos do Estado. Himmler mantinha sua visão de que perseguir esses homens era necessário para fortalecer e garantir a proliferação da população alemã. Ele ordenou a Kripo e a Gestapo para correrem com uma campanha ainda maior contra a homossexualidade. Essas forças, então, aumentaram a quantidade de batidas policiais, utilizando métodos de interrogatórios severos, ou seja, torturas para encontrar e deter quem violasse o artigo 175. Da metade para o final da década de 1930, a polícia realizava essas batidas em bares e outros locais de reunião considerados populares entre a população homossexual. As autoridades estabeleciam corredores policiais nos arredores desses estabelecimentos para, posteriormente, interrogar quem eles consideravam suspeitos. Alguns desses homens eram liberados quando os policiais não encontravam provas suficientes contra eles, mas todos aqueles considerados culpados de infringir o artigo 175 iam diretamente para um dos campos de concentração. Esses atos das autoridades eram manifestações que tinham grandes repercussões nos objetivos nazistas contra a comunidade homossexual na Alemanha. Porém, isso não acontecia por conta de uma eficácia nas batidas, mas sim por conta da intimidação e da criação de um ambiente de medo nessas comunidades. O principal meio para encontrar os violadores do artigo 175 era através de denúncias ou dicas de outras pessoas. Geralmente, os delatores eram vizinhos, familiares, colegas e até familiares. Eles poderiam informar a polícia sobre suas suspeitas. Na época, muitos alemães concordaram com essa política de perseguição contra os homossexuais. Os denunciantes falavam que essas eram pessoas afeminadas, pouco masculinas e perversas. Diferentemente das batidas policiais, as denúncias foram uma ferramenta bem mais eficaz para essa repressão protagonizada pelo governo nazista, já que assim foram presos e condenados dezenas de milhares de pessoas. A Gestapo e a Kripo eram responsáveis pelos interrogatórios dos presos em batidas e denúncias. Eles faziam torturas psicológicas e físicas até que pudessem conseguir uma confissão completa do preso. Durante o interrogatório, os torturados ainda eram forçados a entregar os nomes de seus parceiros sexuais, assim os nazistas teriam mais pessoas para questionar e condenar. Dessa maneira, foram capturadas redes inteiras de homossexuais na Alemanha. Diferentes tratamentos.
Os coletivos, entretanto, não respondiam à perseguição nazista da mesma maneira. Nem todos tomaram as mesmas decisões e, obviamente, nem todos tinham as mesmas opções. Os homossexuais, categorizados pelo regime como arianos, por exemplo, acabavam tendo bem mais opções do que judeus e ciganos. Afinal, além de tudo, eles também eram perseguidos pelos motivos raciais que o Terceiro Reich dava. Alguns homossexuais que possuíam mais recursos financeiros podiam encontrar maneiras de ocultar sua sexualidade, alguns até romperam contatos dos seus círculos de amizades e se retiraram da vida pública. Muitos decidiram mudar de cidade, foram para o interior e até para outros países. Tiveram aqueles que decidiram se casar com mulheres apenas por conveniência, assim escapavam da perseguição. Mesmo com todos os perigos, também tivemos aqueles grupos que decidiram lutar contra o regime nazista, seja por razões políticas ou pessoais, mas eles decidiram lutar. Alguns resistiam. Alguns gays ajudaram a esconder judeus e outros ingressaram em grupos clandestinos de resistência contra os nazistas. Um dos grandes exemplos disso foi Willem Arondeus, um membro gay da resistência holandesa que participou de um ataque contra os escritórios de registro populacional de Amsterdã em 27 de março de 1943, ou seja, durante a ocupação alemã dos Países Baixos. O grupo de Willem conseguiu destruir 800.000 documentos de identidade de judeus e outras pessoas procuradas pelos nazistas. Isso representava 15% do total de inscrições. Pouco tempo depois, Willem foi traído e preso no dia 1º de abril de 1943. Arondeus se declarou culpado e assumiu todas as acusações relacionadas ao golpe. Antes de ser executado, ele se certificou que a opinião pública soubesse que ele e outros 2 homens de seu grupo eram homossexuais. Ele disse: "Diga ao povo que os homossexuais podem ser corajosos." Infelizmente, Willem foi executado no dia 1º de julho de 1943, com apenas 48 anos de idade. Nem todos tinham a mesma sorte. Nem todos os cerca de 100.000 homens detidos pelo regime em virtude do artigo 175 tiveram a mesma sorte. Normalmente, após uma detenção, os presos passavam por um julgamento diante de um tribunal. Lá era decidido se ele seria absolvido ou condenado e qual seria o tempo de prisão. A porcentagem de condenação era de aproximadamente 50% das vezes. A maioria dos condenados era liberado após cumprir sua pena prisional. Em alguns casos raros, a Gestapo ou a Kripo enviavam um homem para um campo de concentração por ser um criminoso homossexual. Em geral, isso ocorria por estes homens terem várias sentenças semelhantes ou outros aspectos considerados agravantes. Considerando esses aspectos, é possível dizer que entre 5 e 15.000 pessoas foram levadas para campos de concentração por conta de sua sexualidade. Geralmente eles eram obrigados a usar uniformes de campo com um triângulo rosa costurado para que seus crimes fossem facilmente identificados pelos guardas da SS. O distintivo em questão costumava chamar mais atenção que o normal, pois eles eram considerados um grupo diferente dos demais. Existem muitos relatos falando que os homossexuais eram alguns dos que mais sofriam nesses campos. Os guardas costumavam assassinar essas pessoas por pura crueldade durante os seus jogos sádicos. Existem evidências de que os guardas da SS utilizavam esses triângulos rosas nos peitos dos prisioneiros como alvos para atirar para praticar. Em meados de 1942, quase todos os 200 prisioneiros homossexuais de Sachsenhausen foram executados. Muitas vezes eles recebiam as tarefas mais complicadas e exigentes de todo o sistema de trabalho nos campos. Em outras estruturas, como Mauthausen e Flossenbürg, por exemplo, era comum que os prisioneiros homossexuais fossem colocados para trabalhar até a morte. Posteriormente, isso foi classificado como uma morte natural para quem vivia ali. As coisas só pioraram. Os abusos eram constantes.
Além da violência, muitos homossexuais foram vítimas de abusos sexuais nesses tortuosos locais. Os reclusos que usavam triângulos rosas sofreram esse tipo de abuso tanto dos guardas quanto de outros companheiros prisioneiros desses locais. Em Buchenwald, por exemplo, eles passaram por experimentos médicos realizados pelos nazistas. Estes iam de teste contra a doença do tifo e tentativas bizarras de alterar sua orientação sexual através da implantação de órgãos que aumentavam a produção de testosterona. Infelizmente, a maior parte dos que passaram por esses experimentos abusivos faleceram. Eles também eram obrigados a provar o Pervitin para testar os seus efeitos antes deles serem distribuídos para os soldados alemães. Em Sachsenhausen, eles foram envolvidos em tratamentos experimentais para as queimaduras a partir do fósforo. A partir de novembro de 1942, os comandantes do campus de concentração passaram a ter o poder de ordenar a castração para os prisioneiros que eram identificados pela utilização do triângulo rosa. Essa última medida trouxe um grande impacto para eles, já que os outros presos passaram a ter medo de serem vistos com os homossexuais e terem que vivenciar os mesmos experimentos e abusos. Além de todas essas maldades, eles sofreram com a falta de solidariedade de outros presos, especialmente na distribuição de uma menor quantidade de alimentos e roupas. Joseph Kohout é um exemplo de um homossexual que foi preso aos 24 anos, após ter violado o famigerado artigo 175. As autoridades o levaram após descobrirem um cartão de Natal que havia sido enviado para seu namorado. Após o final da guerra, Joseph lembrou de como Sachsenhausen funcionava. Lá os homens gays não tinham quase nenhum direito ou respeito. Eles eram proibidos de conversar com presos de outros blocos ou com prisioneiros que pertenciam a outras classes, porque acreditavam que eles tentariam seduzir essas outras pessoas e prejudicá-los como consequência. Esses blocos tinham 250 homes por ala, todos eles presos por violar o mesmo artigo. Durante a noite era muito frio, então era comum que se formassem centímetros de gelos nas vidraças desses dormitórios. Os gays sempre eram obrigados a dormir com uma camisola que pouco protegia do frio e ainda tinham que ficar com as mãos fora dos cobertores. A mente doentia dos nazistas acredita que só assim eles não se masturbariam. Eles também eram obrigados a manter uma distância de aproximadamente 5 metros dos outros blocos. Se fossem pegos, eram açoitados pelos guardas. Eles recebiam pelo menos 15 ou 20 chicotadas por esse crime. Quando os guardas flagravam algum prisioneiro dessas alas sem as roupas de baixo ou com as mãos cobertas, a punição era molhar as mãos do preso e obrigar ele a ficar na área externa em um frio extremo. Pouquíssimas pessoas sobreviveram a esse castigo. Joseph Kohout sobreviveu à guerra e conheceu seu companheiro de vida inteira em 1946, com quem permaneceu até sua morte em 1994. Nos campos de concentração, alguns prisioneiros aproveitavam do fato de serem fluentes na língua alemã para obter trabalhos menos punitivos, por exemplo, nos postos administrativos. Igualmente, alguns homens mais jovens e atraentes podiam obter vantagens por relações sexuais com guardas da SS, mas sua situação de isolamento costumava dificultar muito sua sobrevivência. Vale lembrar que muitos homossexuais foram presos por outros motivos que não tinham relação com sua orientação sexual. Tinham aqueles que eram levados aos campos serem opositores políticos ou de origem judaica. Nesses casos, eles costumavam receber um distintivo diferente daqueles que citamos anteriormente. Acredita-se que morreram entre 300 a 600 prisioneiros que receberam esse tal triângulo rosa. Começa a Segunda Guerra Mundial. Oficialmente, a Segunda Guerra Mundial começou no dia 1 de setembro de 1939, ainda que os homens continuassem sendo detidos durante os anos de combate. Vale dizer que as necessidades bélicas acabaram provocando que essa campanha de perseguição contra os homossexuais ficasse em segundo plano. Inclusive, muitos dos condenados pelo artigo 175 acabaram se alistando no exército alemão.
Os militares necessitavam de mão de obra, então eles consideraram que a sexualidade de um soldado não teria tanta importância nesse caso. Albrecht Becker foi um dos exemplos disso. Ele era designer, ator e fotógrafo alemão que foi preso pelo regime nazi justamente por sua orientação sexual. Sentindo a necessidade de recrutar mais homens, o exército alemão decidiu colocar Becker em liberdade para que ele lutasse na Frente Oriental. Lá ele ficou até 1944. Albrecht foi um dos sobreviventes da guerra, morrendo em 2002 na cidade de Hamburgo com a idade de 95 anos. No final da guerra, os nazistas destruíram muitos arquivos, entre eles os registros dos escritórios centrais do Reich para a luta contra a homossexualidade e o aborto. Os especialistas estimam que pelo menos 100.000 detenções foram feitas durante o regime nazista por conta do artigo 175. Mais de 53.000 deles foram condenados. A libertação e o pós-guerra. Na primavera de 1945, os soldados aliados conseguiram liberar os campos de concentração junto com os seus prisioneiros, incluindo aqueles que usavam o Triângulo Rosa. Ainda assim, o final da Segunda Guerra e a queda do Terceiro Reich não necessariamente significava a libertação total dos homossexuais, já que eles não só continuaram sendo marginalizados na sociedade alemã, mas as relações sexuais entre homens permaneceram legais na Alemanha durante grande parte do século XX. Muitos dos homens que estavam cumprindo pena por uma suposta violação do artigo 175 acabaram permanecendo na prisão mesmo depois da guerra. Dezenas de milhares de pessoas foram condenadas durante o período pós-guerra. A homossexualidade só foi descriminalizada na Alemanha Oriental em 1968 e na Ocidental em 1969. Somente na década de 1990, o governo alemão reconheceu essas pessoas como vítimas do regime nazista. Em 2002, o governo anulou as condenações do artigo 175. Ali, os homossexuais que sofreram tanto na mão dos nazistas, pela primeira vez, tiveram o direito de uma compensação monetária da Alemanha pelas injustiças cometidas contra eles. Por conta dos constantes atos de preconceito contra a orientação sexual dessas pessoas e por conta da aplicação do artigo 175 por grande parte do século XX, muitos homossexuais tinham medo de compartilhar os seus testemunhos ou escrever suas memórias. É absurdo pensarmos que as pessoas foram perseguidas apenas por pertencerem a um grupo étnico específico ou por sua orientação sexual. Infelizmente, isso ainda ocorre nos dias de hoje, por isso nunca devemos esquecer desses acontecimentos. A memória desses homens e mulheres que sofreram na mão desse regime sanguinário e brutal deve ser honrada. A luta deve ser para que isso jamais se repita novamente. E com isso, chegamos ao final do vídeo. Não esqueça de mostrar seu apoio clicando no botão de like e se inscrevendo logo abaixo. Isso nos ajuda a saber que estamos no caminho certo. Até a próxima. Agora fique com o vídeo que está aparecendo na sua tela de recomendações. Até a próxima!